Bom dia, meus amados, convido todos a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 122. Salmo de número 122. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construídas como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Pode sentar, meus amados. Hoje, utilizando esse texto do Salmo 122, eu gostaria de apresentar para cada um de vocês o melhor lugar do mundo. Porque certamente você conhece muitos lugares, e se você é desses que gosta de viajar, conhece muitos e muitos lugares, mas eu quero apresentar não qualquer lugar, simplesmente o melhor lugar do mundo, como o salmista assim o apresenta neste Salmo de número 122, que nós conhecemos muito bem o verso 1, onde ele nos compartilha a sua alegria, a alegria que estava presente no seu coração, a alegria que ele sentiu no momento em que ele ouviu alguém lhe dizer, vamos à casa do Senhor. Então ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que o salmista começa este Salmo de número 122, apresentando a alegria que estava presente no seu coração, a alegria de poder sair, acompanhando aquela multidão, em procissão para a casa de Deus. Vamos à casa de Deus. Em outras palavras, foi como se alguém dissesse, vem conosco, e ele disse, eu vou. Então, com isso em mente, podemos entender facilmente o que ele quis expressar no verso 2, o alívio que ele estava sentindo. Imagina, no Salmo 120, ele fala da angústia que estava presente no seu coração, de estar vivendo no meio de um povo que não temia a Deus, não tinha paz no seu coração e não queria saber da paz, nem paz uns com os outros, nem paz com Deus. E de repente então ele ouve este convite, recebe o convite com alegria, ele começa a caminhar em direção à casa de Deus, avista de longe os montes e observa que em cima de cada monte há altares dedicados a tantos e tantos deuses e pessoas que subiam aos montes à procura de Deus. E então ele recorda no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E certamente ele recorda que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem das montanhas, vem de Deus. Posso encontrá-lo em qualquer lugar. Então ele, com todo esse pensamento, esse sentimento, com toda essa expectativa e esperança de estar finalmente no lugar santo, na casa de Deus, podemos perceber o alívio do versículo 2, onde ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Depois de sentir a hostilidade, o desprezo do mundo, depois de viver no meio de pessoas que não queriam saber de Deus, depois de caminhar com esperança à casa de Deus, observando as montanhas e o monte, ele finalmente pode dizer, graças a Deus, cheguei, estou aqui, no melhor lugar do mundo. Este é o melhor lugar do mundo. Era o sentimento do salmista nesse salmo, este é o melhor lugar do mundo. Não Jerusalém, embora ele se refira a Jerusalém, mas a casa de Deus, porque a felicidade e o prazer dele estava em ir à casa de Deus, e por amor à casa de Deus eu espero tudo isso de Jerusalém. Então o amor principal dele não era Jerusalém, mas a casa
de Deus, poder estar na casa de Deus, o lugar onde Deus se apresenta ao seu povo. Então queremos enfatizar nesta manhã, e espero que isso fique claro para você, que o melhor lugar do mundo é, sem dúvidas, a casa de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar do mundo, porque na casa de Deus é o lugar onde nós experimentamos verdadeira comunhão. É a ideia do salmista, do verso 3 ao versículo 5. É na casa de Deus que eu experimento verdadeira união. É o lugar de união. A casa de Deus é, sem dúvida, um lugar de união. Nota que ele diz: Jerusalém está construída como uma cidade compacta. E sabe, essa palavra compacta traz a ideia de um lugar que espreme as pessoas e que junta as pessoas. Talvez algo absurdo nos dias de hoje que estamos vivendo, né? A aglomeração é prejudicial para a saúde, mas é o melhor lugar do mundo, estar unido, junto, no lugar apertado. É a ideia de compacto, no lugar apertado, junto com os meus irmãos. E este verso 3 traz essa ideia de unidade, de união, de estar próximo e bem próximo no relacionamento íntimo uns com os outros, um relacionamento especial, fraterno, porque lembra, todos estavam caminhando para Jerusalém com um propósito especial, adorar a Deus. Então o que nós notamos ali é que, apesar das diferenças, das diversidades, o povo era como um povo só, unidos como um só povo, para estar na presença de Deus, como um só povo. O verso 4 diz: para onde sobem todas as tribos do Senhor. Eles estavam ali como um só povo, de todas as tribos, mas pertencendo a uma única tribo. Qual tribo? A tribo do Senhor. Vinham de diversas tribos, e é interessante notar isso. Versículo 4, vou ler mais uma vez: para onde sobem as tribos? Quais tribos? Todas as tribos de Israel, descendentes de Ruben, de Judá, de Gade, de Manassés, todas as tribos, mas ali estão reunidas como as tribos que pertencem ao Senhor. E é interessante como isso é maravilhoso, uma única tribo, um só povo, que faz a gente lembrar por que a casa de Deus é um lugar maravilhoso. É aqui que, embora tenhamos crescido de maneira diferente, com uma educação diferente, somos feitos um só povo, um só corpo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que a casa de Deus é um lugar de união. Era no passado o templo em Jerusalém, e é no presente a casa de Deus, este lugar que nós chamamos de igreja, a casa de Deus, o lugar em si, porque ali estava o povo unido como um só povo, unidos em um só propósito, ou com um só propósito, que era adorar a Deus. Para onde, versículo 4 mais uma vez, sobem todas as tribos do Senhor, como convém a Israel, ao povo de Deus, como convém ao povo de Deus, para renderem graças ao nome do Senhor. Este é o propósito, render graças ao Senhor. O povo estava reunido como um só povo, com um só propósito, e é por isso que esse lugar é tão especial, porque conseguia reunir o povo, um povo diferente, diversificado, mas todos ali como um só povo, reunidos com um só propósito, o que convém ao povo de Deus. É isso que ele enfatiza aqui, o que convém a Israel, que era uma expressão considerando o povo especialmente escolhido por Deus. Como convém a Israel estar unidos para render graças ao nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor, unidos com um só propósito, unidos por um só privilégio, o privilégio de serem considerados por Deus como iguais, porque Deus não faz
acepção de pessoas, não faz distinção, são iguais. E essa ideia de igualdade é expressa no versículo 5, onde diz: lá estão os tronos de justiça. Justiça é julgar as pessoas de forma equilibrada, igualando os cidadãos como se todos tivessem o mesmo direito e os mesmos privilégios. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então esses 3 primeiros versos, do versículo 3 até o versículo 5, enfatizam isto: a casa de Deus é o melhor lugar do mundo, porque é lá que nós encontramos e experimentamos a união, a unidade, um só povo, pessoas diferentes, mas unidas num só corpo, como um só povo, com um só propósito. Não um propósito individual, egoísta, cada um buscando o seu próprio interesse, mas o mesmo propósito. Qual é o propósito de estar na casa de Deus? Adorar o nome do Senhor, render graças por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é, pela sua imensa misericórdia que se renova em nossas vidas a cada manhã. E ao fazer isso, lembrar que essa misericórdia de Deus se manifesta para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. A justiça de Deus, que reconhece que diante de Deus todos somos iguais, não maiores nem melhores do que ninguém, somos iguais, pecadores, carentes da sua graça, dependentes da sua misericórdia e perdidos se estamos afastados da sua presença. Então é maravilhoso olhar para esse salmo e ver que o salmista tinha um prazer enorme, uma alegria imensa de poder estar na casa de Deus, reconhecendo a casa de Deus como o melhor lugar do mundo, e a união fazia da casa de Deus o melhor lugar do mundo. Mas o salmista ainda nos faz entender que a casa de Deus é o melhor lugar do mundo, não apenas porque é um lugar onde nós experimentamos união, esta unidade, este vínculo, pessoas unidas, mas também porque na casa de Deus nós experimentamos a verdadeira paz. Então, do versículo 6 ao 8, ele enfatiza a paz presente na casa de Deus. Um ambiente onde a paz se manifesta, de tal maneira que conseguimos sentir paz no ambiente. É na casa de Deus que encontramos esse ambiente favorável, agradável, que traz paz e alívio para a nossa alma e para o nosso coração. Não existe outro lugar comparável ou que se compare à casa de Deus. Não existe. Versículo 6 ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam, que amam a casa de Deus, que amam o lugar onde Deus habita, sejam prósperos. E a ideia de prosperidade aqui não é de abundância de bens, não confunda o texto, não se engane. A ideia aqui de prosperidade de paz, que tenham abundância de paz, uma paz que o mundo não conhece, como bem disse o Senhor Jesus Cristo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso não se turbe o vosso coração, tenham paz. A paz que encontramos com Deus, porque justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. E é essa maravilhosa paz, essa paz que sentimos no fundo da nossa alma com Deus, num relacionamento próximo de Deus, que faz da casa de Deus este lugar o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. Esta paz que reina neste ambiente, como bem diz o versículo 7,
reine paz dentro de teus muros e prosperidade desta paz nos teus palácios. É na casa de Deus onde essa paz ela é mantida de forma harmoniosa, dentro dos muros, dentro dos palácios, dentro, mais do que lá fora, dentro. Ele está pedindo que haja paz e essa paz seja mantida dentro da casa de Deus, de forma harmoniosa. Essa paz precisa reinar e deve reinar. Reine a paz e que ela seja próspera dentro da casa de Deus. Poderíamos ir além, aproveitando o gancho do versículo 6, sejam prósperos aqueles que te amam dentro também dos nossos corações, que essa paz seja próspera, abundante, que nada venha nos roubar esta maravilhosa paz, que encontramos aonde? Na casa de Deus, na casa de Deus, porque é na casa de Deus que esta paz que está presente traz alívio para o nosso coração, promove a harmonia entre os seus membros, entre todos aqueles, imagine, pessoas de todas as tribos, que tinham pensamentos diferentes, estavam unidos e em paz, dentro da casa de Deus. É maravilhoso imaginar isso. É por isso que o salmista começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. É o lugar onde ele estava experimentando não apenas a união, encontrando união, mas encontrando também paz. Paz com Deus, paz no seu coração, paz uns com os outros, e uma paz que era promovida pelo amor. Versículo 8 ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos, haja paz em ti. Haja paz em ti. Por amor de meus irmãos e amigos, eu oro para que essa paz permaneça dentro da tua casa, da casa de Deus. Está aí um bom motivo para nós orarmos, dobrarmos os nossos joelhos todos os dias e pedir: Senhor, mantenha a paz na tua casa, que não surja nenhum empecilho, nenhum obstáculo, ou ninguém que com amargura no seu coração venha nos roubar esta maravilhosa paz. O privilégio de estar neste lugar maravilhoso, o melhor lugar do mundo, onde encontramos união, onde encontramos verdadeira paz. Então o salmista descreve aqui essa é a razão pela qual ele estava alegre, porque finalmente ele chegou no melhor lugar do mundo, o lugar onde ele encontra a união, o povo unido como um só povo, com um só propósito, o lugar onde está presente e reinando a paz de Deus em cada coração, em cada situação. E por amor a esta casa, diz ele no verso 9: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Vou me esforçar, vou me dedicar ao máximo para manter o seu bem. Por isso enfatizamos nesta manhã que o melhor lugar do mundo é a casa de Deus. É a casa de Deus. É o lugar onde nos reunimos para adorar o Senhor. É o lugar onde encontramos união e encontramos a paz. Valores que não podem ser encontrados em nenhum lugar, em nenhum outro lugar deste mundo. Somente na casa de Deus, que é transmitido para as nossas vidas e que nos faz refletir isto lá fora, no mundo.
porque encontramos aqui, no melhor lugar do mundo. Então, se você ainda não conhece o que é esta unidade, pessoas diferentes vivendo em paz e de forma harmoniosa, então vem para a casa de Deus. Se você não sabe o que é ter paz no seu coração, conforto, tranquilidade, a expressão aqui que diz segurança, prosperidade também traz esse pensamento de segurança, poder deitar tranquilo. Se você não sabe o que é isso, vem para a casa de Deus. Agora, se você já conhece, e se você ama de fato a casa de Deus, reconhece o valor que ela tem, então deve fazer como o salmista. Está decidido a se esforçar ao máximo para manter a sua unidade e a sua paz. Então, para os cristãos, convido a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Onde Paulo, escrevendo para uma igreja, fala da paz e da unidade que foi estabelecida por meio de Cristo. Efésios capítulo 2, antes de ler o capítulo 4, capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E seria maravilhoso se algumas pessoas pudessem ler esse texto. Cristo aboliu no meio da sua carne os mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo então a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Deus promoveu a paz por meio de Cristo, e por meio da cruz nos uniu em um só povo, um só corpo. Aqui está a descrição perfeita do que o salmista dizia ser o motivo da sua alegria: está no melhor lugar do mundo. A igreja reunida, em união e desfrutando da paz com Deus. Capítulo 4 de Efésios, versículo de 1 a 6 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais uma vez estão presentes união e paz, que encontramos na casa de Deus, que transborda para o nosso coração e que nos faz refletir estas bênçãos para o mundo. Porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. 1 Pedro. E há muitos textos no Novo Testamento que enfatizam isso na história da igreja e como algo importante para a igreja: preservar a unidade e manter a paz. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
1 Pedro capítulo 3, versículo de 8 a 12, ainda falando sobre esse esforço, como o salmista descreveu: eu amo a casa de Deus e por amor à casa de Deus eu vou me esforçar para manter o seu bem, pelo seu bem. O que cabe a nós como cristãos que entendemos que a igreja é a casa de Deus, também trabalhamos, nos esforçamos para manter neste lugar santo a união e a paz, coisas que realmente convêm aos santos, aos crentes, aqueles que foram salvos, lavados, regenerados pelo sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 3 diz assim, versículo 8: finalmente, o que traz uma ideia conclusiva, finalmente sede todos de igual ânimo, a ideia de unidade, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-te para alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam os males. Aí está o pensamento de lutarmos para manter a unidade, a fraternidade, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, nos empenhar para não pagar mal com mal, injúria com injúria, mas pagar o mal com o bem, nos esforçar ao máximo para manter a unidade e manter a paz. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. E ainda por fim, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aqui, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nos faz lembrar o que ele já mencionou, que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes devemos encorajar uns aos outros, talvez com o mesmo pensamento do salmista: vamos à casa do Senhor. Ao invés de ficar encorajado, vamos encorajar uns aos outros. Irmãos, vamos à casa do Senhor. É o melhor lugar para nós estarmos nestes momentos. Em dias difíceis, é o melhor lugar para nós estarmos, o melhor lugar do mundo. Seja qual for o tempo da sua vida, este é o melhor lugar do mundo. Então ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, roube a vossa paz, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então vamos lutar para que nenhuma raiz de amargura roube a nossa paz e acabe com a nossa união. O salmista diz: este é o melhor lugar do mundo, a casa de Deus, e vamos lutar, nos esforçar para mantê-la assim, a casa de Deus, um lugar de paz, um lugar de união, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.